Olá, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos dar continuidade à série sobre inflamação e reparo. Então eu vou entrar em detalhes sobre a inflamação aguda, que é uma resposta rápida que leva leucócitos e proteínas para os locais de lesão. A inflamação aguda ela possui dois componentes principais: as alterações vasculares, que resultam em uma vasodilatação com aumento do fluxo sanguíneo e aumento da permeabilidade vascular, além de ativação endotelial, o que vai aumentar a adesão de leucócitos à parede do vaso e consequente migração dos mesmos através dela. E eventos celulares, que levam à emigração de leucócitos da microcirculação sanguínea e o seu acúmulo no foco da lesão, o que chamamos de recrutamento e ativação celular. E quais são então os estímulos para que a resposta inflamatória aguda se desencadeie? Os principais estímulos são infecções, sejam elas por bactérias, vírus ou fungos, traumas pérfuro-cortantes, agentes químicos e físicos, como queimaduras e radiação, necrose tecidual, como por exemplo a que acontece no infarto agudo do miocárdio, e também a presença de corpos estranhos, como os fios de sutura. Agora, como que o nosso organismo é capaz de reconhecer que existe algo errado? Bom, isso vai depender de alguns receptores que nós possuímos em nossos tecidos, sendo os principais receptores os do tipo TOL, os TLRS, que são capazes de detectar micro-organismos extra e intracelulares, e também os chamados inflamossomos, que é um complexo citoplasmático multiproteico que reconhece os produtos das células mortas como o ácido úrico e o ATP extracelular. A ativação dos inflamossomos resulta na ativação também das caspases do tipo 1, o que vai liberar a interleucina 1, que é um importante mediador no recrutamento de leucócitos na resposta inflamatória aguda. Vamos discutir então as principais reações da inflamação aguda. Bom, agora que vocês já sabem que os vasos sanguíneos desempenham um papel importante na fisiopatologia da inflamação aguda, é importante elencar as etapas vasculares do processo e o resultado dessas alterações. Então, após o estímulo nocivo, vai existir uma vasoconstrição rápida, seguida de uma vasodilatação, o que vai aumentar o fluxo sanguíneo para o local inflamado, levando ao eritema e à vermelhidão. Com isso, a microcirculação sanguínea se torna mais permeável e há o extravasamento de líquido rico em proteínas do meio intravascular para o meio extravascular, aumentando a viscosidade do sangue, causando estase. Isso provoca um aumento da pressão osmótica do líquido intersticial, levando a um maior fluxo de água do sangue para o meio extravascular, o que vai levar ao edema ou inchaço. O acúmulo de líquido intersticial rico em proteínas é chamado de exudato. Agora atenção, isso é diferente de transudato, que é um extravasamento de líquido para o meio intersticial pobre em proteínas, resultante de um aumento da pressão hidrostática, geralmente por conta de redução do retorno venoso. Nós vamos falar mais sobre esse assunto no próximo bloco, sobre alterações hemodinâmicas. Bom, então vamos voltar agora à figura que a gente está vendo aqui, que mostra a comparação entre o meio intravascular e intersticial normal, onde pressão hidrostática e coilodosmótica se equilibram. E no caso de transudatos, onde há um aumento da pressão hidrostática com síntese proteica diminuída ou perda proteica aumentada. Além dos exudatos, onde eu tenho um aumento da permeabilidade vascular com extravasamento de proteínas para o meio intersticial, aumentando a pressão coilodosmótica do líquido intersticial, levando então ao maior efluxo, saída de água para o meio extravascular. Os exudatos são típicos da inflamação. E agora, e os vasos linfáticos no meio disso tudo? É claro que eles também participam da nossa resposta inflamatória, com aumento do fluxo de linfa para auxiliar na drenagem do edema e dos restos celulares. Por isso, é comum termos linfonodos aumentados de forma reacional próximo a um foco inflamatório. Agora vamos ver as etapas da migração leucocitária, desde o vaso sanguíneo até o foco inflamatório, seguindo essa animação.
Então, os micro-organismos, eles são primeiramente fagocitados por macrófagos. E esses macrófagos, com os micro-organismos fagocitados, vão secretar citocinas inflamatórias que vão ativar na parede dos vasos selectinas e proteoglicanos. A gente acabou de ver que vai existir uma estase sanguínea próxima ao foco inflamatório, por conta da vasodilatação. E é a partir dessa estase que os leucócitos eles vão se agrupar nas paredes vasculares, se ligando a essas selectinas, fazendo o processo chamado de marginação leucocitária. Após isso, os mesmos vão rolar ao longo da parede do vaso, que é um processo também mediado pelas selectinas e proteoglicanos. E após isso, eles vão se aderir de forma mais firme ao endotélio por meio de integrinas. Uma vez que eles estão aderidos a esse endotélio, vai existir um processo de transmigração, ou seja, passagem através das células endoteliais por mecanismo de diapedese e, por fim, a migração para os tecidos intersticiais em direção ao estímulo nocivo por quimiotaxia. Mas e o que é quimiotaxia? Bom, a quimiotaxia é um processo de migração de células inflamatórias até o estímulo nocivo devido a um gradiente químico, já que são secretadas substâncias endógenas e exógenas para atrair essas células inflamatórias ao local da infecção. Os fatores quimiotáticos podem ser produtos bacterianos, citocinas inflamatórias, componentes do sistema complemento e ainda leucotrienos. É importante lembrar neste ponto que os principais leucócitos da inflamação aguda são os neutrófilos, que predominam nas primeiras 6 a 24 horas, sendo depois substituídos por monócitos em 24 a 48 horas. Os neutrófilos, eles são células com núcleos normalmente trilobados ou multilobados e com grânulos no citoplasma que representam os seus lisossomos, como vemos nesse desenho esquemático e na foto de microscopia eletrônica nessa figura. Já aqui nesta outra figura, nós vemos a aparência microscópica em lâminas de HE, hematoxilineosina, dos neutrófilos. As setas elas vão apontar os núcleos trilobados. Reparem como o citoplasma dos neutrófilos ele é mais róseo em comparação às células adjacentes. Os neutrófilos eles são os primeiros a chegar na maioria das inflamações agudas. Uma exceção a isso seriam as infecções virais, onde as primeiras células a chegarem ao foco infeccioso são os linfócitos. Bom, depois que os leucócitos chegam ao foco infeccioso, eles precisam ser ativados para desempenharem funções como a fagocitose e destruição de micróbios e células mortas que também foram fagocitadas. A fagocitose ela constitui 3 etapas distintas. Primeiro, o reconhecimento e fixação da partícula ao linfócito fagocítico, o engolfamento ou formação de vacúolo fagocítico e a destruição com degradação do material ingerido. Os leucócitos conseguem fazer também esse processo fagocítico através da opsonização, ou seja, através do reconhecimento de opsoninas, que são proteínas do hospedeiro, principalmente as imunoglobulinas IgG. Tais imunoglobulinas se ligam à superfície do antígeno microbiano, revestindo esses micróbios, facilitando assim a sua identificação pelo hospedeiro, para iniciar então o processo de destruição do estímulo nocivo. Após esse reconhecimento e ligação ao receptor fagocítico, há o englobamento e formação de um complexo vacúolo fagocítico e lisossomo, chamado de fagolisossoma. Ele vai estimular a produção de espécies reativas de oxigênio, o que vai também ajudar na degradação dos micróbios. Então, para contextualizar clinicamente, existem algumas doenças que podem interferir em todo esse processo inflamatório. Um bom exemplo disso se relaciona a pacientes portadores de diabetes mellitus. No diabetes mellitus, os pacientes possuem defeitos na adesão, na quimiotaxia, na fagocitose e na atividade microbicida, ou seja, um defeito na função leucocitária, o que dificulta nestes pacientes o combate a infecções e também interfere no tempo de cura e cicatrização de feridas. Como resultado da inflamação aguda, nós podemos ter algumas consequências, como vemos nessa figura. Pode haver, então, a remoção do exudato, com restauração da arquitetura normal do tecido, ou a transição para uma inflamação crônica, ou ainda a destruição do tecido, resultando na cicatrização.
Para terminar esse ciclo sobre inflamação aguda, vamos falar agora sobre os principais padrões morfológicos, ou seja, como a inflamação aguda se reflete na aparência de um órgão ou de um tecido. Então, tendo conhecimento sobre isso, nós podemos associar essa aparência a diferentes estímulos iniciadores e a situações clínicas. Bom, ficou alguma dúvida até aqui? Se você tiver alguma dúvida, manda um comentário ou me acessa por mensagem que a gente pode resolver isso e aprender juntos. Vamos voltar então aos padrões morfológicos da inflamação aguda. Existem então 4 padrões morfológicos. A inflamação serosa, que é caracterizada por um acúmulo de líquido aquoso mais claro, que é pobre em proteína, comuns em cavidades peritoneal, no pericárdio e na cavidade pleural, assim como as bolhas cutâneas. Então, o líquido contido em uma cavidade serosa vai se chamar efusão. Temos também a inflamação fibrinosa, que tem consequências um pouco mais graves, já que há maior permeabilidade vascular e extravasamento de fibrinogênio, dando uma aparência mais eosinofílica, ou seja, mais rósea, densa a esse exudato. Quando a fibrina não é completamente removida, há organização com proliferação de fibroblastos e de vasos sanguíneos, formando uma capa fibrosa cicatricial. O exemplo mais clássico disso é a pericardite fibrinosa, ou seja, uma inflamação do pericárdio de maneira fibrinosa, que vai obliterar por essa capa o espaço pericárdio e restringindo então o bombeamento, a função cardíaca, como nós podemos ver nessa figura. Representando também a pericardite que a gente chama de pericardite em pão com manteiga, porque tem esse aspecto parecido com o pão com manteiga, macroscopicamente. Já microscopicamente, há um depósito eosinofílico denso, que é o exudato rico em fibrina. Há a inflamação supurativa também, ou também chamada de inflamação purulenta, com eventual formação de abscessos, onde então predominam numerosos neutrófilos e pus, principalmente associado a infecções por bactérias piogênicas. Nessa figura, nós vemos um cérebro com uma capa de pus, representando a meningite aguda bacteriana. E a úlcera, a escavação da superfície de um tecido, é uma outra forma de manifestação de inflamação aguda, produzida pela necrose das células com a inflamação associada. Ela é comum em mucosas e membros inferiores de pacientes com problemas circulatórios. Aqui nesse exemplo, nós vemos na figura, acima, a representação macroscópica de uma úlcera em duodeno, que é uma lesão mais bem delimitada, com bordas elevadas e o fundo mais deprimido. Já na figura abaixo, microscopicamente, nós podemos ver essa mesma escavação, onde existe uma ruptura da camada muscular da mucosa e uma cobertura por crosta fibrino-leucocitária, também chamada de crosta que contém fibrina e neutrófilos. Eu fico por aqui hoje. Espero você no próximo vídeo, onde eu vou falar mais sobre a inflamação crônica. Até lá!